Vento que faz girar, que faz tremular. Bom sinal para os navegantes que dependem desta força natural, ecologicamente correta. Um jeito de navegar que, de acordo com historiadores, começou a ser dominado pelo homem há cerca de 7.000 anos. Os pioneiros teriam sido os fenícios, um povo que se destacava pelo comércio marítimo e que se deu conta de que poderia ir mais longe se dependesse menos de braços escravos para remar e mais da força dos ventos. O aperfeiçoamento das velas deu um grande salto no século XIV, graças aos portugueses. Foram eles quem criaram a famosa Escola de Navegação de Sagres, que reuniu estudiosos de toda a Europa para aperfeiçoar a navegação marítima. Hoje existem pelo menos 23 modelos de barcos à vela. Num barco como esse, é possível somar ao prazer de velejar o prazer de conhecer algumas leis da física, mais precisamente da hidrodinâmica. É a parte da física que estuda as forças de tudo que é fluido, ou seja, dos gases e dos líquidos. No nosso caso, o que é fluido é o vento, que com a ajuda das velas faz o barco deslizar sobre a água. Nosso comandante foi tricampeão brasileiro da classe laser. Para conquistar a habilidade, o primeiro passo foi assistir às aulas de física num curso para a formação de velejadores. Logo no início de um curso de vela, recebemos o treinamento teórico, que são exatamente as leis da física, que é para você sentir os efeitos do vento na vela e ter o melhor aproveitamento. Nós constantemente estamos verificando todos os efeitos físicos, como saída de vento, pressão dos dois lados da vela, a parte de turbulência provocada pelo posicionamento da tripulação no barco, o ângulo de vela, o ângulo do vento, para que com isso daí você consiga obter o máximo a velocidade e otimizar o tempo de chegada. Que é uma das aulas introdutórias que nós vamos ter agora com o professor de física que trouxemos a bordo. A primeira dúvida é: como é possível que o vento que sopra em diagonal ou pelos lados faz o barco ir para frente? Isso é possível pela diferença de velocidade e pela consequente diferença de pressão, o que é explicado pela hidrodinâmica. E as leis de Newton entram para mostrar a ação da força colocando o barco em movimento. O vento que atinge o barco pela lateral estufa a vela, formando uma concavidade. Isso quer dizer que, neste ponto, a resistência da vela diminui a velocidade do vento e forma uma grande concentração de moléculas de ar. Pelas leis da hidrodinâmica, quanto menor a velocidade, maior a pressão do vento. Repare que do outro lado da vela, o vento sofre menos resistência, por isso tem a velocidade maior e a área fica com menor pressão. Neste caso, portanto, a pressão força o movimento da esquerda para a direita. Aplicamos a lei da decomposição dos vetores para entender por que o barco não vira. Por esta teoria, podemos repartir a pressão em duas forças, representadas por vetores. Um fica paralelo ao movimento do barco, para frente. Outro é perpendicular ao barco, formando com ele um ângulo de 90 graus. Mas essa força lateral é anulada, graças à resistência que ela encontra na quilha da embarcação. A quilha é esta parte que fica embaixo do barco, empurra a água, anulando a pressão lateral. Uma demonstração da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. A única força que resta, então, é a que empurra o veleiro para frente. O vento agindo sobre o mastro vai fazer com que tenha duas forças. Uma para impulsionar o barco para frente e uma que impulsiona o barco lateralmente, fazendo ele tombar. O que evita o tombamento do barco? A ação da água sobre a quilha.